todo mundo reunido aqui. Edila Maciel, primeira-dama, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu não havia falado ainda, mas já falei com o Eliezer, com o Tássio e com o João Magalhães. Mas eu vou conversar com o Eliezer, porque Eliezer, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo fez questão de não fazer nenhum esforço pelo apoio do doutor Pessoa, a meta do PT, de fazer com que o ex-presidente Lula chegue a 80% dos votos. Com esse apoio, como é que foi lá, Eliezer, os bastidores lá? Boa tarde mais uma vez a todos. Um ambiente bastante movimentado, de muita expectativa. Doutor Pessoa vota em Jair Bolsonaro no primeiro turno, de repente converte a sua opinião política e agora vota no ex-presidente Lula. Eliezer, só lembrando que aí ele está indo de um lado para o outro, é o oposto, né? E com muita diferença em um curto espaço de tempo. Algo que tecnicamente é difícil de se compreender no campo da política. A gente ele mudou de domingo para segunda, viu? Da eleição para segunda ou terça, foi por ali que ele mudou. Isso aí é capaz de ser, só para. Porque, como ele sabe que aqui em Teresina o candidato do PT deve ter uma larga vantagem, como já teve, então né? Ele já, depois da eleição, vai dizer que o responsável pela vitória de Lula foi ele. Ele pode estar querendo aproveitar isso aí, mas o perigo, como disse o Eliezer, é não ter, né? Tem uma coisa interessante, Douglas, eu conversava aqui nos bastidores, é importante saber que o doutor Pessoa, prefeito, a Prefeitura de Teresina, contraiu um empréstimo de 500 milhões de reais com o Banco do Brasil. E até dezembro, quem está com a chave do cofre na mão é o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica. Então, pode ter reflexos nos planos do prefeito essa decisão, né? Enfim, Douglas, eu só acredito só para continuar aí, o Eliezer continuar aí a descrição do bastidor lá. Eu notei ali, Eliezer, antes de você entrar ao vivo, eu notei uns sorrisos um pouco amarelados ali, algumas pessoas, entendeu? Pois é, nem todo mundo recebeu de bom grado, né, com tanta satisfação assim, a presença do prefeito Doutor Pessoa no palanque do ex-presidente Lula aqui no estado do Piauí. O objetivo é aumentar o percentual de 74% dos votos já registrados no último domingo. Né? Um desafio grande. Para 80%. Para 80%, alcançar aqueles que não votaram, tentar mudar a opinião de outras pessoas, o que é mais difícil, né? Quem já votou em Bolsonaro no primeiro turno dificilmente muda, assim como quem já votou em Lula dificilmente vai mudar, mas a essa altura do campeonato existe a concepção de que qualquer apoio é bem-vindo. O problema é que o doutor Pessoa é um caso particular, é um gestor cheio de impopularidade, um gestor que precisa ser guiado, que não consegue coordenar o próprio grupo político. O prefeito da capital não conseguiu eleger um deputado estadual, um deputado federal, só aparece agora abertamente para falar da eleição presidencial. Você falou que não elegeu ninguém, não adianta ele vir com essa conversa fiada de que elegeu o Jeová, não, porque quem elegeu o Jeová Alencar foi o Jeová Alencar. Exatamente, aqueles que tiveram acesso à estrutura da prefeitura se fizeram por si só, não pela coordenação do prefeito. Exatamente. O prefeito não tem esse tipo de habilidade. Então, eu vejo mais um oportunismo por parte do doutor Pessoa, vendo o resultado de Lula no primeiro turno aqui no Piauí, em Teresina, ele tenta pegar uma carona nessa onda para não ficar tão isolado politicamente no futuro. Agora, essa sabedoria dele de uma hora, quem deu esse conselho para ele? Quem não é sabido desse jeito politicamente para tirar essas conclusões aí? Quem ele é que está cercado dele, de alguns MDBistas, né? De alguns MDBistas ali próximos. Isso pode ter influenciado. Rapaz, ele gosta de uma cerimônia, né? De um evento, de uma coisa oficial, né? Ele quer ser ovacionado, aplaudido em algum grande evento. Ele quer que tenha. Ele já disse ali ao vivo, ele estava ao vivo para todo o Piauí, já disse que vai apoiar o ex-presidente Lula, mas ele quer que tenha lá um evento, uma cerimônia para ele anunciar solenemente este apoio para o ex-presidente Lula. Era bom ele ter falado só isso aí, não tocar mais no assunto, mas tendo essa cerimônia aí, rapaz, é complicado, viu? É difícil. Agora, Douglas, se me permite, assim, eu fiquei analisando aqui enquanto vocês estavam falando e pensando uma coisa. Enquanto para uns guardam qual será o seu voto, pensando que pode ser prejudicado e depois voltam atrás, como foi o caso me parece, do candidato Silvio Mendes, né? Primeiro não se associava o nome dele ao presidente Jair Bolsonaro, agora declara, em nível nacional nós tivemos outras declarações, de repente
o prefeito também está pegando carona nessas atitudes, nessas ações. Primeiro você ou não declara, né, porque é bom para você, e declara depois, ou então no momento certo, você que não associar o seu nome ao do candidato, como no caso agora, ele vai e declara um apoio ao presidente Lula, e que a gente nem sabe qual é o efeito que isso vai fazer. Mas creio que se ele está fazendo isso e fez em público e dessa forma, é de acordo com a própria coordenação da campanha, que acha que se ele está aproveitando de holofote com outros interesses, acho que a coordenação da campanha não deve pensar assim. Olha, né? vamos acompanhar ainda. A gente vai voltar a um outro assunto que está na nossa pauta, mas só para a gente fechar essa questão do apoio do doutor Pessoa à candidatura de Lula, vamos ouvir aí o que disse o secretário João Henrique. Né? Ele acredita que o resultado do ex-presidente deve aumentar com o apoio do doutor Pessoa. Veja aí. Eu acho que o trabalho que o doutor Pessoa faz, especialmente aqui ao redor de Teresina, é muito forte, não é? E o posicionamento dele agora, indo para a campanha do presidente Lula, a expectativa é de que, junto com a governadora Regina, junto com o governador Rafael, com o senador Wellington, esse grupo todo vai aumentar a votação do presidente Lula aqui, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós vamos para 80% e um pouco mais. Esse grupo, obviamente, vai. O grupo descrito pelo secretário João Henrique, inclusive o próprio secretário João Henrique na coordenação, menos o doutor Pessoa. O resto ajuda. Mas as contas, Douglas, não batem, porque o João Henrique falava em chegar a mais de 80% aqui na capital. Lula já teve uma votação expressiva. Para ele chegar a 80% em todo o estado, precisaria aí de pouco mais de 100 mil votos. Então a diferença em Teresina teria que mudar drasticamente. Levando em conta que o candidato a deputado estadual do doutor Pessoa não chegou a 10 mil votos em Teresina, e a 7 mil votos em Teresina, e o federal não chegou a 10, eu acho que o ex-ministro João Henrique está sendo um pouco otimista demais com essa decisão. Mas aí é a aposta, eu imagino, em um crescimento orgânico do ex-presidente Lula no segundo turno. Quer dizer, um crescimento natural do ex-presidente, que teria um crescimento natural no segundo turno, como diz o João. Isso aí alguém buzinou para ele. Alguém disse para ele que ele não tem essa sabedoria política para chegar a essa conclusão. Entendeu? Alguém disse para ele: o senhor vai lá, o senhor cola a imagem lá, porque o ex-presidente Lula deve ter um crescimento orgânico no Piauí, em Teresina. E aí, como ele vai ter esse crescimento orgânico, o senhor chega lá, bate no peito e diz: olha, tá vendo? Apoiei e o homem cresceu. Ninguém rejeita voto. Ninguém rejeita voto, meu irmão. Eu rejeitaria. Se fosse eu digo: não, prefeito, o senhor fica aí. O senhor fica aí. O senhor vota caladinho. Fica aí, o senhor quer votar no Lula, vote e tal. Mas não precisa anunciar, não, porque, olha, vai dar problema. O senhor votou no. Rapaz, muita ajuda quem não atrapalha, né? Muita ajuda quem não atrapalha. O senhor votou no Bolsonaro, no presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vai votar no Lula agora? O que é que houve? Mas é isso que eu falei. Se ele declara voto assim publicamente num evento, pelo amor de Deus, rapaz, deve ter sido em consenso com alguém. Não, Maciel, esse voto mudou quando? De domingo para segunda, domingo para terça, como é que pode um negócio desse? E aí você dissesse assim: não, ele votou em Lula no primeiro turno. E deu. Sei lá, passou Lula e Ciro Gomes. Mas aí ele é muito. Entre Lula e Ciro Gomes, ele prefere o Ciro, sei lá, estou chutando aqui. Mas pelo menos ideologicamente você ainda podia admitir, porque PDT e PT tem ali uma proximidade. Mas o PL e o PT são meu Deus do céu, é difícil. Olha só. Isso aí também pode causar um problema para ele dentro do Republicanos, do Diretório Nacional, né? Do porque está aliado a Jair Bolsonaro. Sim. Aliado a Jair Bolsonaro nacional. Olha, ainda falando sobre o resultado das eleições, o PL elegeu 4 mulheres para a Assembleia Legislativa. Mas para a Câmara dos Deputados, apenas uma, a deputada federal Regiane Dias. O estado que tinha registrado o maior índice de candidaturas da história encolheu a sua bancada federal e estagnou a estadual. Edna Maciel. Além do pós-pandemia, na sua forma mais grave, e uma polarização que tomou conta das discussões, tanto no Brasil como no Piauí, as eleições gerais estão marcadas pelo recorde em
toda a história no número de candidaturas femininas no país. A começar pela maior representação na Câmara dos Deputados, onde a cada 6 parlamentares, uma será mulher. A partir de 2023, a Câmara terá 91 deputadas federais, representando um aumento de 18% em relação às 77 eleitas em 2018. Mas a representação segue abaixo da proporção verificada na população. 52,8% são mulheres. No Senado é registrada a maior presença de mulheres na disputa, mas a bancada feminina diminuiu. 4 foram eleitas. Apenas 10 mulheres sentarão nas cadeiras na próxima legislatura. Em 2018, elas somavam 12. Mesmo batendo número recorde nas eleições gerais em candidaturas femininas, aqui no Piauí, nós só conseguimos eleger uma mulher para a Câmara Federal e 4 estarão sentadas aqui nas cadeiras da Assembleia Legislativa a partir do ano de 2023, muito diferente das eleições de 2018. Eu quero aqui lamentar, nós que fomos um estado destacado com cerca de 40% da presença feminina na bancada do Piauí e tivemos uma perda grande. São deputadas destacadas, atuantes, a exemplo da deputada Margarete, da deputada Marina, a própria Iracema, que coordenou a bancada feminina. Então, lamento, e isso também só aumenta a nossa responsabilidade. Fiquei como a única deputada mulher da bancada. E reafirmar todo o meu compromisso de continuar trabalhando pelas mulheres, buscar sempre honrar a confiança de cada uma. Esta analista política chama atenção ainda para outros públicos com baixa representatividade ou nenhuma no primeiro turno, como as mulheres negras no Piauí, onde nenhuma mulher que se declara negra foi eleita no primeiro turno a ocupar uma vaga na ALEP, Câmara Federal ou Senado. Tivemos um aumento, sim, mas ainda precisamos dar um passo à frente. Por quê? Porque precisamos colocar dentro desses espaços de poder, de decisões, cada vez mais representatividade. Precisamos ter mulheres negras eleitas, precisamos ter pessoas da comunidade LGBTQ+, representando, né, no parlamento. Olha, a gente falou muito aqui sobre as candidaturas femininas, falamos demais. Aliás, quem trouxe foi a Edna Tassi, quem foi que trouxe esse dado? Foi o Tassi que trouxe o dado. Botaram o microfone do Tuxei, quando vocês querem botar show, aí tá lá, mas na hora de abrir o microfone do rapaz... O maior número de candidatos da história, né? Foi agora. E aí a gente tem aquela previsão, né, Tassi, dá uma aumentada, de melhorar, quer dizer... E como disse a Edna, Douglas, na história da República do país. Além de perder o parlamento, né, que a gente perdeu muitas mulheres, né, Edna? Também vamos perder a governadora, né, Regina Souza. Sim, a governadora Regina, que passa o cargo no dia 1º de janeiro de 2023 para o governador eleito Rafael Fonteles. Aí foi eleita a deputada federal Rejane Dias, né, a deputada federal, a única deputada federal eleita. De 4 para 1. E na Assembleia Legislativa, deputada estadual Ana Paula, do MDB, foi eleita. Deputada Janaína Marques, do PT, reeleita. Vamos lá, me ajuda aí. Gracinha Moraes Souza, do Progressistas, não é isso? Isso. Deputada estadual foi eleita. E Bárbara Firmino. E também e a Bárbara Soares, deputada estadual do Progressistas, eleita. Pronto, as 4 mulheres para 4, que em 2018 também eram 4. Estagnou, primeiro então, diminuiu. O que acontece é que a gente tem uma queda drástica no caso na da Câmara Federal. Foram 2, né? De 4 para 1. 4? Isso, eram 4 deputadas. Era a deputada Rejane, deputada Iracema, deputada Margarete e deputada Marina. Exato. Ficou Rejane as 3. Isso. A deputada Iracema porque concorreu ao cargo de vice. Foi uma opção e aí a deputada Margarete não foi reeleita e voltando. nem a deputada Marina foi reeleita. Então, nós estamos na contramão, né, do país. Agora, a grande lamentação, como a própria analista política falou, né, o que mais se lamentou foi que se fez uma campanha muito grande em relação às mulheres negras, ou as que se autodeclaram negras, e nós tivemos zero aqui do Piauí. E pessoas negras, nós tivemos, inclusive, agora em termos de... Desculpa, Douglas. Um aumento de representação dessas classes no Congresso.
em nível nacional, nós tivemos uma evolução, um número bom também dos grupos LGBTQIA+, e representantes indígenas. Devia ter melhorado, devia ter aparecido essa representatividade também no Piauí, né? No estado do Piauí, já que perdeu um número considerável de mulheres, ocupando vaga tanto na Câmara quanto uma campanha maior, né, Douglas? Quanto na Assembleia. O deputado federal eleito pelo Progressistas, o presidente estadual do partido, Júlio Arcoverde, disse que o Joel Rodrigues vai assumir o PP, seu partido, já na próxima semana. Aí é uma estratégia já clara do Progressistas de manter o ex-prefeito de Floriano numa visibilidade, um patamar de visibilidade. Eu quero ouvir o Tássio sobre isso. Num patamar de visibilidade, Tássio, já para continuar, digamos, surfando nessa onda da boa votação que ele teve no último domingo, né? O recall, né, Douglas? Eles tentam manter vivo esse bom aproveitamento que teve, mas a gente já destacou aqui a viabilidade jurídica, né, que enfrenta Joel Rodrigues, que só pode ser candidato agora, Douglas, em 2026, né? Nem na eleição... A história do prefeito itinerante, né? Isso, nem na eleição municipal ele pode ser candidato. Curiosamente, nós estávamos recebendo aqui o vereador, foi candidato a deputado estadual, Marcos Calume, doutor Marcos Calume, que pode ser um candidato a disputar a prefeitura de Floriano, né? Um nome forte no município. Mas a disputa lá, seria contra o grupo de Joel Rodrigues, ele? Provavelmente, né? Um grupo de oposição de Joel Rodrigues, contra ele, um grupo da base governista, do PT, de Francisco Costa. Mas, como você disse, Douglas, o PP tenta manter acesa essa chama, né, dessa votação expressiva de Joel Rodrigues, mas com esse empecilho grande que é passar 4 anos sem poder se candidatar, sem poder disputar qualquer pleito, né? A gente já explicou aqui, como ele deixou a prefeitura, ele não pode disputar a eleição municipal. Esses malabarismos demais, né? Agora em 24, então só pode disputar a eleição em 26. Então vai ser um trabalho grande para chegar até 26 com Joel Rodrigues. Não, vai ter muito malabarismo, viu, João? Uma luz no fim do túnel é a vitória de Jair Bolsonaro à presidência da República, né? Porque aí, obviamente, Ciro Nogueira permanecia como principal aliado de Jair Bolsonaro no Piauí, e Ciro Nogueira com certeza tem interesse em manter acesa essa chama de Joel Rodrigues, já que de fato foi uma sensação das eleições do último domingo. É bom lembrar que a votação dele foi muito expressiva, quase 800 mil votos, para um político que até então tinha uma atuação restrita à cidade de Floriano. É muito difícil, na verdade, você estadualizar um nome, né, tornar um nome competitivo em todo o Piauí para uma eleição majoritária. E Joel Rodrigues conseguiu isso. Ele saiu da campanha eleitoral, apesar de não ter vencido, muito maior do que quando entrou. Agora, certamente, os progressistas têm esse desafio, que é tentar manter o nome de Joel Rodrigues na mídia, tentar fazer ele circular no cenário político estadual, porque de fato é um quadro político e um quadro técnico que a sigla deve aproveitar nas próximas eleições. Casa de Ferreira e espeto de pau, né? Porque o ex-prefeito de Floriano teve uma boa votação em todo o estado do Piauí, mas perdeu para o Wellington Dias em Floriano, e o Silvio Mendes perdeu para Rafael Fonteles também em Floriano. Não é? Lula ganhou de Jair Bolsonaro, né? Sim. Floriano, então quer dizer, Casa de Ferreira e espeto de pau. Falando nisso, eu queria bem rapidamente, para a gente passar para a eleição da PPM, queria rapidamente, começando aí pelo Eliezer, como é que foi a repercussão da adesão de Silvio Mendes, e principalmente Silvio Mendes, não só ele, mas principalmente Silvio Mendes, a Jair Bolsonaro, Eliezer? Movimentou um pouco o cenário político a nível de Piauí. Da mesma forma como o ex-presidente Lula e seus aliados tentam ampliar a votação que o petista teve no primeiro turno, o grupo mais ligado à oposição, ao ministro Ciro Nogueira, ao presidente Bolsonaro, também tenta garantir alguns apoios que são estratégicos. O ex-prefeito Silvio Mendes evitou ao máximo falar de eleição presidencial durante toda a sua campanha. É como se existisse um receio de que Lula vencesse logo no primeiro turno, e aí muitas portas poderiam se fechar para ele. Passada a eleição estadual, realmente não logrou êxito, agora fala abertamente que apoia Bolsonaro, ele e o seu grupo político. É uma forma também do ministro Ciro Nogueira demonstrar ao presidente da República que seus aliados no Piauí estão se esforçando por ele, e isso deve render algum saldo. Não acho que um saldo muito grande, porque muitos eleitores do Dr. Silvio já votaram em Lula no primeiro turno. Não teve uma associação direta de Silvio Mendes
e Bolsonaro. Então, assim, para transferir votos para Bolsonaro vai ser uma tarefa muito difícil. E precisamos saber também, Douglas, se esse apoio é só verbal ou será em campo também, na prática, na hora de investir tempo, esforço e sacrifício em busca de votos aqui na cidade de Teresina e no Piauí. Bem rápido, Tássio. Para Silvio Mendes não ter falado em nenhum candidato à presidência da República, nem na Soraya Tronic, que era do União Brasil, não falar em nenhum candidato e agora aderir a Jair Bolsonaro, repercutiu bem, pelo que você tem acompanhado, ou repercutiu mal? Eu acho que a eficácia é bem limitada, Douglas. Eu concordo com o Eliezer que o potencial de transferência é bem limitado mesmo. Porque a pessoa que votou em Silvio, com o âmbito federal liberado por ele mesmo, já tinham seus candidatos no primeiro turno, né? E dificilmente mudam no segundo. Então aquela pessoa que votou em Silvio e Lula, dificilmente vai mudar o voto no segundo turno. Teve voto, teve Bolsonaro Silvio, né? Teve Lula Silvio também. Então, quer dizer, esses aí, quem votou em Lula e Silvio Mendes, continuam votando em Lula. Quem votou em Bolsonaro e Silvio Mendes, continua votando em Bolsonaro, né? Quer dizer, não adianta, não adianta, porque qualquer análise que se fizer do segundo turno, como nós estamos falando de espectros, de um espectro ideológico e dos opostos, dos extremos desse espectro ideológico, como a gente está falando dos extremos, então é importante entender o seguinte: difícil você ter uma mudança de voto entre os extremos, né? Quem é que vai deixar de. Quem é que votou em Lula, que agora vota em Bolsonaro? Ou quem votou em Bolsonaro, que agora vota em Lula? Ninguém. Só o doutor Pessoa mesmo. Só o doutor Pessoa, no Brasil inteiro. É um ponto fora da curva, né? Não pode ser comparado a. Mas aí é outra coisa. Aí é outra história. Isso gera uma manchete nacional. É o único eleitor do Brasil que trocou. Declaradamente. Estou falando que trocou Bolsonaro por Lula. Não podia ser o contrário também. Aliás, ele fez isso no primeiro turno, né? Trocou Lula para o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. É um ponto fora da curva, não dá pra gente levar como uma média. Então não dá. Aí você começa primeiro, o trabalho de manter a sua votação. Cada candidato tem que lutar para manter a sua votação. Em que aspecto? Bom, quem saiu de casa para votar e votou, sai de novo. Pronto. Para a gente partir já da mesma votação. Depois, você tem um trabalho dos dois candidatos para atacar quem votou em branco, quem votou nulo. Quem votou em branco, quem votou nulo, que agora escolha um candidato. E o trabalho principal, a abstenção. Trabalhar na abstenção, aqueles que não votaram, mas que tinham uma preferência, mas que por um motivo ou outro não foram votar, agora os candidatos estão lutando para que esses eleitores votem. Talvez eles tenham que centrar. Então, nesse aspecto aí, qualquer pessoa que entre no sentido de apoiar, seja Lula, seja aí Bolsonaro, ela vai ter que apoiar e trabalhar dentro dessa estratégia. E centrar fogo em grupos, né? Desculpa, João, só reforçando aqui, pontuando, botando mais esse ingrediente e reforçar nos grupos que foram chamados e que foram até lá, como jovens eleitores, né? Jovens que iam votar pela primeira vez e, ao final, os idosos, né? Idosos então, também. Eu acho que, eu testemunhei e falei aqui para vocês que eu vi muitas pessoas, idosos, deficientes e muitos jovens indo votar e falando mesmo que estavam indo incentivados. Então, assim, tanto um lado como o outro, eu acho que deve apostar nos grupos. Só para dizer o seguinte, você ainda falando aí desse empenho, e a gente já observou isso, realmente um comparecimento maciço, né, da população. Pelo menos na minha já deu esse percentual de abstenção. Você imagina se não tivesse havido essa motivação, como é que não seria a abstenção desse ano? Por isso que talvez eles tenham que continuar focando nesses grupos. É bom lembrar que no segundo turno não há uma perspectiva, uma previsão de que haja filas, né? Afinal de contas, o cidadão só vai lá e volta para presidente, pronto. Na pior das hipóteses, nos estados de segundo turno são 2 votos. Sim. Governador e presidente. No nosso caso aqui no Piauí, nós vamos votar para presidente da República. No primeiro turno, pessoas passaram aqui 2 horas. Aqui vai ser mais rápido, até a apuração. 2 horas e meia na fila. Agora no segundo turno não tem fila, isso pode ser um incentivo a mais, uma facilidade a mais para o eleitor outro votar. aspecto, agora também tem a questão de muitos eleitores que votam fora do domicílio e que viajaram no primeiro turno porque era uma eleição mais extensa. Tinha estadual, federal, senador, governador. Se movimentavam inclusive para tentar
né, influenciar nessa mudança, já para presidente perde um pouco, entre aspas, o interesse de boa parte desse eleitorado, aquele que não aderiu ao voto em trânsito e às vezes não quer se deslocar para votar apenas para presidente. Isso é um risco também para as candidaturas. Agora, só para finalizar em relação à questão de Silvio Mendes aderir a Bolsonaro, eu acredito muito mais que foi uma espécie de prestação de contas ao ministro Ciro Nogueira e aquele núcleo ali da campanha de Silvio Mendes, uma forma de retribuir um apoio que ele recebeu e que a gente sabe que fez diferença. Afinal de contas, Silvio Mendes teve uma votação expressiva, muito baseada na estrutura que o Progressistas deu a ele. Acredito que essa sinalização dele de apoio ao Bolsonaro é para tentar, de certa forma, retribuir esse apoio, mas também não acredito em mudança significativa no que diz respeito às previsões de eleitorado de votação aqui no Piauí. Olha, a eleição na PPM, como nós falamos agora há pouco, na Associação Piauiense de Municípios, ganha corpo. O prefeito de São José do Piauí, Admaelton Bezerra, né, MDB, é candidatíssimo, está em campanha e com um forte argumento que poderá fazer a diferença. Ele é aliado de primeira hora do governador eleito Rafael Fonteles. A eleição da nova diretoria da entidade dos municípios piauienses será em janeiro. Olha, nós temos aí uma decisão de segundo turno das eleições presidenciais, dia 30 de outubro, né? 30 de outubro, finalzinho de 30 de outubro, de 30 até 10 e 11 horas, a gente tem um resultado já. Aí, aqui no Piauí, por exemplo, as atenções vão ficar voltadas para o resultado da transição ali, porque aqui já está formado. Agora tem eleição, né? Tem eleição e tem olho nas equipes de transição. Quem será a equipe de Rafael Fonteles? Qual será a equipe de Regina Souza? Depois do dia 30, nós temos o secretariado, será anunciado o restante pelo governador eleito Rafael Fonteles. Copa do Mundo, 1º de janeiro, posse presidencial, posse estadual, não é? 1º de fevereiro, posse na Assembleia, eleição da presidência, muita coisa também em fevereiro, viu? Coloca a foto do nosso telespectador aí, põe na tela aí. João Magalhães. Reginaldo, ele trabalha lá na empresa Árvore Propaganda, eu encontrei ele hoje pela manhã, e aí ele conversou com a gente, disse que acompanha diariamente Política do Dia, o Jornal Dia News. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da nossa... o carinho que a gente deseja, agradece a todos a nossa audiência por ser bem tratado, assim, encontrar os nossos telespectadores, né? A gente agradece, claro, a todos aqueles nossos telespectadores. Senhor Reginaldo, deixa aí mais, senhor Reginaldo, um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela audiência. Prazer saber que o senhor está aí todos os dias acompanhando. Bota a foto do senhor Reginaldo aí, rapaz. Saber que o senhor está todo dia nos acompanhando, é um prazer. Um grande abraço ao senhor, a toda a família, muita paz, muita saúde. E agora não manda chamar depois do senhor Reginaldo, não pode sair foto mais outra, somente aí não dá para. Coloca aí o dia rural aí, vamos lá. O dia amanhã, rural. Sábado, tem o dia rural. Edna Maciel e o Raimundaça. Olha aí, nós vamos ter entrevistas aí, falando de pesquisas, a gente que está tão preocupado com pesquisas aí na Embrapa, mas também vamos ensinar como é que faz um cachorro-quente delicioso. E muita notícia do agronegócio e também dos agricultores familiares. Você não pode perder, às 8 da manhã, sábado, e reprisa no domingo. E aí, passou o final de semana, na segunda-feira, logo cedo, tem comando geral, aliás. Tem a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7h10 também por conta do horário político, na O Dia TV. Comando geral. Tem um horário político, é verdade. Isso mesmo. Olha aí como é que ficou aí, tira o comando geral, como é que ficou aí agora aí, ó. Olha aí. Meu Deus. Pronto, devidamente carimbado, doutor Pessoa. Boa sorte ao Lula. Rapaz, o Eliezer, estou falando aqui, o Eliezer, numa sexta desse horário final do jornal, no sábado, acumulando o som da semana, ele chega já se acabando em casa para dormir logo, né? Toma banho, dorme, almoça e come depois, entendeu? Olha, encerramos o ministro Alexandre Moraes já decretou o encerramento da sessão, hein? Não, mostramos com o broche aí já. Mas vem o Renato, ó, tá aqui já. Show! A cara dele não tá muito boa, não. Bota de novo aí. Não tá muito assim boa, assim, uma cara muito sadia, não, entendeu? Aí, bota aí, de novo. Não, digo. Parece que ele tá sentindo alguma dor, alguma coisa. Gente, fizeram uma boca assim. Assim, né? Parece que ele tá meio. Coisa estranha. Olha, obrigado, Eliezer, obrigado, Edna, obrigado, João, Tássio, bom fim de seu semana. Reginaldo. Em nome do seu Reginaldo, agradecer a todos os telespectadores do Jornal O Dia News. Um ótimo final de semana. A gente se reencontra na segunda-feira, se Deus quiser, Ele quer, porque Ele é bom. Amém. Aqui
no Jornal Dia News, na Dia TV, no sistema Dia de Comunicação aqui, você pode confiar. Até segunda.